Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Infelizmente, nem todos os lugares do mundo oferecem a segurança que gostaríamos. Todos merecem viver sem medo, mas, infelizmente, essa não é a realidade para muitos. Pequenos incidentes podem ser frequentes no Rio de Janeiro, mas capturá-los em vídeo, como este, é algo menos comum. Devido ao tamanho e à agitação de algumas cidades, os desafios de segurança acabam sendo mais intensos. Enquanto algumas conseguem manter um certo grau de controle sobre questões de segurança, outras enfrentam dificuldades maiores. No Rio de Janeiro, por exemplo, podem ocorrer até 14 ou 15 confrontos em um único dia. Acompanhe agora a lista com as 25 cidades consideradas mais desafiadoras para se viver no mundo. Número 25. Karachi, Paquistão. Karachi, a maior cidade do Paquistão e a segunda maior do mundo, é uma metrópole vibrante e cheia de vida. Conhecida como a Cidade das Luzes, ou a Cidade que Nunca Dorme, Karachi é um centro cultural e econômico, com uma história rica e uma população diversificada. A cidade é famosa por suas atrações históricas, como o Mausoléu de Quaid-e-Azam e o Palácio Mohatta, além de mercados movimentados como o Sadar Bazar e o Mercado da Imperatriz. A vida noturna agitada e a cena artística de Karachi também são destaques, com eventos como o Festival de Literatura e apresentações musicais que mostram o dinamismo local. Apesar dos desafios relacionados à segurança, como pequenos delitos e áreas que exigem maior cautela, Karachi continua a se destacar por seu espírito único. Os visitantes são aconselhados a evitar certos locais à noite, manter um perfil discreto e seguir orientações das autoridades locais para aproveitar ao máximo a experiência na cidade. Com uma culinária de rua incrível, moradores acolhedores e festivais únicos, Karachi mostra seu encanto de diversas maneiras. Para quem planeja visitar, contratar um guia local e estar informado sobre as condições atuais pode fazer toda a diferença para uma experiência mais tranquila e enriquecedora. Se você já visitou Karachi, compartilhe suas impressões nos comentários. Histórias em primeira mão ajudam a construir uma visão mais rica e detalhada sobre essa cidade fascinante. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Número 24. Belém do Pará, Brasil. Belém, localizada às margens do majestoso rio Amazonas, é uma cidade cheia de história e beleza. Fundada em 1616, ela impressiona com sua arquitetura colonial, como o Forte do Castelo e a Igreja de Santo Alexandre. O mercado Ver-o-Peso é outro destaque, oferecendo uma imersão na cultura local com produtos amazônicos, frutas exóticas, ervas e artesanato que encantam os visitantes. Infelizmente, a cidade enfrenta desafios significativos relacionados à segurança. Com uma taxa de 72 incidentes violentos por 100 mil habitantes, Belém é marcada por problemas associados ao tráfico de substâncias ilícitas, especialmente devido ao seu papel estratégico nas rotas do comércio. Situações de furtos e assaltos também são uma preocupação para moradores e turistas, principalmente em áreas mais isoladas ou durante a noite. Para quem deseja explorar a riqueza cultural de Belém com segurança, recomenda-se optar por visitas guiadas, evitar exibir objetos de valor e planejar bem os deslocamentos. Aqueles que tomam essas precauções conseguem desfrutar do charme único da cidade e de sua incrível conexão com a natureza amazônica. Já visitou Belém ou tem histórias para compartilhar? Deixe seus comentários abaixo e inspire outros a descobrir as maravilhas desta cidade histórica. Número 23. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Localizada na costa atlântica do Brasil, Natal é famosa por suas praias, locais históricos e shopping centers. No entanto, desafios sociais, como conflitos em áreas menos favorecidas, levaram a situações de insegurança. Visitantes precisam ficar atentos em praias lotadas, onde pequenos furtos podem ocorrer. Natal tem um índice preocupante de incidentes relacionados à segurança, com 75 ocorrências registradas por 100 mil pessoas. Parece que o Brasil tem uma presença marcante nesta lista, e será interessante acompanhar quantas cidades brasileiras ainda serão mencionadas. Muitas vezes referida como a Cidade do Sol, Natal é conhecida por suas paisagens impressionantes, incluindo as dunas de Genipabu e a praia de Ponta Negra. O Forte dos Reis Magos, uma fortaleza histórica, atrai os apaixonados por história, enquanto a movimentada Praia de Pipa é um ponto de destaque para a vida noturna e o surf. Por trás de sua fachada encantadora, a cidade enfrenta desafios
significativos que alimentam suas preocupações com segurança. Os turistas devem ser particularmente cautelosos em áreas movimentadas, onde furtos são mais frequentes. Para uma experiência mais tranquila, recomenda-se usar cofres de hotéis para guardar objetos de valor, evitar circular sozinho à noite e permanecer em ruas movimentadas e bem iluminadas. Participar de passeios organizados ou contratar guias locais também é uma ótima forma de explorar as atrações da cidade com maior tranquilidade. Apesar dos desafios, a cultura vibrante de Natal, seus moradores amigáveis e suas paisagens de tirar o fôlego continuam a atrair visitantes que seguem as precauções necessárias. Acompanhe enquanto exploramos outras cidades brasileiras que fazem parte desta lista, ressaltando a fascinante interação entre beleza e complexidade social neste país único. Número 22. Maceió, Alagoas, Brasil. A capital do estado de Alagoas, Maceió, enfrenta desafios significativos relacionados a questões sociais e segurança pública. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, a cidade apresenta um índice de 39 incidentes de segurança por 100 mil pessoas. Apesar de as condições terem melhorado desde 2011, Maceió ainda enfrenta dificuldades. Mesmo assim, a cidade é amplamente conhecida por suas paisagens deslumbrantes ao longo do litoral, sua rica cultura e praias incríveis, como Pajuçara, Francês e Pratagi. Maceió também preserva uma herança cultural notável, com locais históricos e pontos de referência como o Museu Theo Brandão e o Distrito Histórico de Jaraguá. Para quem visita a cidade, é importante tomar algumas precauções, evitar áreas menos movimentadas, principalmente à noite, e manter-se em regiões turísticas conhecidas. Recomendamos também não ostentar objetos de valor para minimizar riscos. As autoridades locais e agências de turismo têm se esforçado para garantir que as principais atrações da cidade sejam seguras, permitindo que turistas desfrutem da beleza única de Maceió com maior tranquilidade. Com as devidas precauções, a cidade oferece uma experiência inesquecível. Número 21. Cidade Vitória, México. Ciudad Victoria, situada no nordeste do México, enfrenta desafios graves relacionados à segurança pública. Com uma taxa alarmante de 83 incidentes graves a cada 100 mil habitantes, os conflitos entre grupos organizados, forças policiais e militares são uma realidade constante. Além disso, disputas entre cartéis e problemas no sistema prisional contribuem para os índices elevados de insegurança. Apesar disso, Vitória, capital do estado de Tamaulipas, possui um rico legado histórico e cultural. A cidade abriga diversos parques, praças e instituições culturais, como o Museu Regional de História de Tamaulipas, que refletem a riqueza de sua herança local. Devido ao contexto atual, os turistas são aconselhados a buscar informações atualizadas sobre a situação da cidade e, se possível, considerar outros destinos. Caso decidam visitar, é essencial tomar medidas de segurança, como evitar áreas de risco e optar por passeios organizados. Mesmo com os desafios, Ciudad Victoria continua sendo um local com um patrimônio cultural significativo. Número 20. Celaya, México. Celaya, localizada no México, apresenta preocupantes índices de violência, com uma taxa de 109 incidentes graves para cada 100 mil habitantes. Conflitos entre grupos organizados, como o Cartel de Santa Rosa de Lima e o Jalisco Nova Geração, têm contribuído para a situação desafiadora, muitas vezes afetando moradores e visitantes. Com uma história que remonta ao século XVI, Celaya é conhecida por sua rica cultura e tradições. Entre seus destaques estão o cajeta, um doce típico semelhante ao caramelo, e sua impressionante arquitetura colonial, como o Templo del Carmen e a Igreja de São Francisco. Embora a cidade tenha seu charme, os altos níveis de violência tornam essencial que visitantes tomem medidas de segurança rigorosas. Manter-se em áreas seguras e estar atento ao ambiente ao redor são precauções indispensáveis para aproveitar o que Celaya tem a oferecer com maior tranquilidade. Número 19. Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Vitória da Conquista enfrenta uma taxa preocupante de 52 incidentes graves para cada 100 mil habitantes. Muitos desses episódios são consequência de conflitos entre forças de segurança e grupos organizados que atuam na cidade. Apesar desses desafios, Vitória da Conquista se destaca por sua rica cena cultural, sendo o Festival de Inverno Bahia um de seus eventos mais renomados, atraindo visitantes de todas as regiões. A combinação de música, arte e entretenimento confere à cidade um ar vibrante,
mesmo em meio às dificuldades. Para aproveitar ao máximo a experiência na cidade, os visitantes devem evitar áreas menos movimentadas, principalmente à noite, e priorizar regiões mais seguras, como as que sediam os eventos culturais. Número 18. Memphis, Estados Unidos. Se você é fã de boa música e churrasco delicioso, Memphis, Tennessee, é uma excelente opção. A cidade atrai turistas por sua rica herança cultural e culinária diversificada. No entanto, nem todas as áreas de Memphis são turísticas. A cidade enfrenta desafios relacionados à violência, especialmente em bairros mais carentes, onde gangues estão presentes e a segurança é uma preocupação. Com uma população de cerca de 650 mil habitantes, Memphis possui uma taxa de 51 incidentes graves por 100 mil pessoas. Considerada o berço do blues e um marco histórico no rock and roll, a cidade é famosa pela Beale Street, uma atração imperdível para os amantes da música, e pelo legado de Elvis Presley, que atrai fãs de todo o mundo. Embora a cidade tenha muito a oferecer, os visitantes devem estar atentos e evitar áreas menos movimentadas, especialmente à noite. Manter-se em regiões bem iluminadas e movimentadas, além de optar por meios de transporte confiáveis, pode ajudar a garantir uma experiência mais segura. Número 17. Irapuato, México. Localizada no estado de Guanajuato, Irapuato é conhecida como um importante centro da indústria automotiva no México e pela sua famosa produção de morangos. Com cerca de 470 mil habitantes, a cidade possui uma taxa preocupante de 95 incidentes graves por 100 mil pessoas. Conflitos entre três grandes grupos criminosos têm contribuído significativamente para o cenário de violência local, com episódios de ataques em locais públicos como bares e restaurantes. Apesar disso, Irapuato celebra sua herança agrícola com a Feira do Morango, um evento anual que atrai visitantes para provar a famosa fruta da região. Além disso, a cidade conta com belos parques e locais históricos que encantam turistas e moradores. Para aqueles que planejam visitar, é essencial priorizar áreas mais seguras, monitorar as notícias locais e tomar medidas extras de precaução para garantir uma experiência tranquila. Número 16. Ensenada, México. Ensenada, a terceira maior cidade da Baja Califórnia, é famosa por suas praias deslumbrantes e pela proximidade com a região vinícola de Vale de Guadalupe. No entanto, apesar de sua beleza costeira, a cidade enfrenta desafios significativos relacionados à segurança, com uma taxa preocupante de 90 incidentes graves por 100 mil habitantes. Conflitos entre grupos criminosos rivais têm resultado em incidentes como furtos e outros problemas. Apesar disso, Ensenada continua a atrair visitantes por suas atrações icônicas, como La Bufadora, um geyser marinho, e por sua culinária deliciosa, incluindo os famosos tacos de peixe. Para uma visita mais segura, os viajantes devem se limitar a áreas turísticas, evitar sair sozinhos e redobrar a atenção, especialmente à noite. Número 15. Cidade da Guatemala. A cidade da Guatemala encanta visitantes com sua paisagem impressionante, rodeada por montanhas e uma rica herança cultural. Apesar disso, a cidade enfrenta desafios relacionados à segurança, com relatos de incidentes em áreas específicas e na estrada principal que conecta a cidade da Guatemala à fronteira com El Salvador. Embora a Zona 1 ofereça acomodações econômicas, é importante estar atento, pois alguns locais apresentam maiores riscos. Para aproveitar a cidade com mais tranquilidade, é recomendado optar por zonas mais seguras, como a Zona 10, e utilizar meios de transporte confiáveis. A cidade é o centro cultural e econômico do país, com atrações como o Palácio Nacional da Cultura e a Zona 1 histórica, além de ser um ponto de partida para explorar a antiga cidade maia de Tikal. Com os devidos cuidados, os visitantes podem apreciar tudo o que esse destino tem a oferecer. Número 14. Cidade do Cabo, África do Sul. A Cidade do Cabo, com sua beleza icônica sob a Table Mountain e seus hotéis e restaurantes luxuosos, é um destino turístico renomado. Porém, a cidade enfrenta desafios relacionados à segurança em algumas áreas. Embora a violência esteja geralmente concentrada em bairros específicos, é importante que os visitantes tomem precauções, especialmente ao explorar subúrbios ou sair à noite. Optar por áreas mais seguras e serviços turísticos confiáveis pode proporcionar uma experiência mais tranquila. Apesar desses desafios, a Cidade do Cabo continua sendo um destino fascinante. Suas atrações incluem
a Table Mountain, o V&A Waterfront, Robben Island e praias deslumbrantes como Camps Bay e Clifton. Participar de visitas guiadas e explorar com cautela permite que os viajantes aproveitem tudo o que a cidade tem a oferecer com segurança. Número 13. Baltimore, Estados Unidos. Baltimore, localizada em Maryland, perto de Washington, D.C., é uma das cidades mais desafiadoras dos Estados Unidos. A cidade enfrenta tensões de longa data entre a polícia e as comunidades de baixa renda. Embora Baltimore tenha áreas seguras, algumas zonas apresentam altas taxas de incidentes graves. Com uma população de 500 mil, a cidade tem uma taxa de incidentes graves de 57 por 100 mil pessoas, com maior incidência em locais como West Warren Avenue e McKinley Street, que devem ser evitados pelos turistas. Número 12. Los Cabos, México. Los Cabos, no México, pode parecer um local de férias ideal, mas nos últimos anos houve um aumento nos incidentes graves, tornando-a uma das cidades mais desafiadoras do mundo. A taxa de incidentes graves aqui é de 11,33 por 100 mil pessoas, principalmente devido à atuação de grupos rivais que disputam o controle da região. Esse pico é atribuído a disputas entre esses grupos, que competem para preencher o vácuo de poder deixado por Joaquim Guzmán, também conhecido como El Chapo. Número 11. Feira de Santana, Bahia, Brasil. De volta ao Brasil, Feira de Santana está entre as cidades mais desafiadoras para se viver. Com uma população de cerca de 658 mil habitantes, a cidade tem uma taxa de incidentes graves de 68 por 100 mil habitantes. Além dos incidentes graves, Feira de Santana enfrenta desafios relacionados a atividades ilegais que afetam diversos aspectos da vida cotidiana. Número 10. Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortaleza, uma bela cidade litorânea no Brasil, enfrenta desafios significativos apesar de suas praias paradisíacas. Com quase 2,5 milhões de habitantes, a cidade lida com disparidades sociais, problemas estruturais e outros desafios urbanos. A taxa de incidentes graves é de 62 por 100 mil habitantes. Os turistas podem aproveitar Fortaleza com segurança ao permanecer nas áreas de praia, evitando regiões menos recomendadas, especialmente a parte norte da cidade. Para uma visita tranquila, é essencial estar atento e priorizar zonas turísticas bem frequentadas. Número 9. Caracas, Venezuela. Caracas, na Venezuela, é considerada uma das cidades mais desafiadoras do mundo. Pequenos furtos e incidentes graves são frequentes, reflexo de anos de instabilidade política e econômica. Em algumas áreas, especialmente nas periferias, surgiram disputas locais que impactam a segurança pública. Em 2022, Caracas registrou 1.414 incidentes graves, resultando em uma taxa de 52,8 por 100 mil pessoas. Os visitantes devem priorizar zonas turísticas, utilizar serviços de transporte confiáveis e manter-se informados para garantir uma viagem mais segura. Número 8. Detroit, Estados Unidos. Detroit, conhecida como a cidade do motor e um antigo polo da indústria automotiva, enfrentou desafios significativos nas últimas décadas. Após o declínio da fabricação de automóveis, a cidade viu um aumento na pobreza e em incidentes graves. Muitas situações preocupantes ocorrem em áreas menos favorecidas, com maior concentração de grupos locais. Embora as taxas de incidentes graves tenham diminuído, Detroit ainda enfrenta dificuldades. Os visitantes são aconselhados a permanecer em zonas turísticas, evitar áreas menos seguras e priorizar serviços de transporte confiáveis para explorar a rica história musical e cultural da cidade com tranquilidade. Número 7. Cali, Colômbia. Cali é uma das cidades mais animadas da Colômbia, situada ao longo do rio Cauca, perto das montanhas ocidentais. É conhecida por suas belas paisagens e famosas danças de salsa. No entanto, Cali tem uma alta taxa de 37 incidentes graves por 100 mil pessoas, em parte devido à instabilidade política e à pressão de grupos como as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Grupos organizados também são um problema significativo, contribuindo para incidentes como sequestro e tráfico de pessoas. Embora as recentes medidas de segurança tenham ajudado a reduzir esses números, os visitantes devem ser cautelosos ao pegar táxis ou caminhar à noite.
Cali, a terceira maior cidade da Colômbia, oferece uma cena cultural vibrante com inúmeros festivais e eventos celebrando sua rica herança. A cidade é particularmente famosa por sua música de salsa e dança, com muitos clubes e escolas dedicados a esta forma de arte enérgica. Além disso, a localização de Cali oferece fácil acesso à deslumbrante costa do Pacífico e às exuberantes paisagens montanhosas que a cercam, tornando-a um destino popular para entusiastas da natureza e aventureiros. Apesar de sua riqueza cultural, Cali enfrenta desafios significativos devido às suas altas taxas de ocorrências críticas. A presença de grupos organizados e outros movimentos guerrilheiros tem contribuído historicamente para a instabilidade política na região. Esses grupos frequentemente se envolvem em atividades ilegais para financiar suas operações. A localização estratégica da cidade, próxima a áreas de produção e rotas de transporte, intensifica o problema, levando a disputas frequentes entre organizações rivais e autoridades. Além das ocorrências fatais, Cali também enfrenta níveis preocupantes de sequestro e tráfico de pessoas. Organizações criminosas geralmente têm como alvo moradores locais e estrangeiros, tornando crucial que os visitantes adotem medidas de cautela. O transporte público, incluindo táxis, pode ser arriscado, especialmente à noite. É aconselhável usar serviços regulamentados e evitar caminhar sozinho em áreas desconhecidas após o anoitecer. Em resposta a esses desafios, as autoridades locais implementaram várias medidas de segurança destinadas a conter os incidentes graves e melhorar a segurança pública. O aumento da presença policial, a vigilância aprimorada e iniciativas de policiamento comunitário são algumas das estratégias utilizadas para resolver o problema. Esses esforços resultaram em uma redução gradual nos índices de incidentes, embora desafios ainda permaneçam. Número 6. St. Louis, Estados Unidos. Localizada no coração dos Estados Unidos, na confluência dos rios Mississippi e Missouri, St. Louis. Louis é conhecida por sua cultura diversificada e rica herança. A cidade é um destino turístico popular, com paisagens pitorescas, inúmeros parques e museus históricos. No entanto, St. Louis enfrenta desafios significativos, sendo considerada uma das cidades mais desafiadoras dos Estados Unidos devido ao aumento de incidentes graves. Atualmente, a cidade tem uma taxa de 88 ocorrências graves por 100 mil pessoas, além de registrar o maior índice de consumo de substâncias do país. Número 5. Uruapan, México. Uruapan, outra cidade mexicana, enfrenta desafios significativos relacionados à segurança que são difíceis de igualar. Aninhada nas montanhas verdejantes e cercada por picos e florestas deslumbrantes, esta paisagem pitoresca contrasta com os incidentes graves que ocorrem na região. Situada em Michoacán, Uruapan é marcada por confrontos entre grupos locais, particularmente envolvendo a nova geração do Grupo de Jalisco. Essas disputas pelo controle de rotas estratégicas levam ao aumento de furtos, roubos de veículos e desaparecimento. O resultado é uma taxa de incidentes graves de 73,4 por 100 mil pessoas. Os desafios da cidade vão além das atividades de grupos organizados. As forças de segurança locais frequentemente enfrentam falta de recursos, dificultando a manutenção da ordem em meio ao cenário caótico. Esse ambiente também impacta a economia, com empresas sendo alvo de extorsão e muitos moradores vivendo com receio de sair à noite. Apesar das dificuldades, Uruapan mantém sua beleza natural impressionante, com atrações como o Parque Nacional Eduardo Ruiz e o famoso rio Cupatitsio. Além disso, há áreas onde a cultura e a tradição prosperam, como o Festival Anual do Abacate, que reflete a resiliência e o espírito de seus moradores. Número 4. Zamora, México. Zamora, México, é outra cidade que enfrenta grandes desafios de segurança, com uma taxa média de incidentes graves de 96,6 por 100 mil habitantes. O cenário é amplamente influenciado por conflitos entre grupos locais, que frequentemente entram em confronto entre si, além de envolver forças policiais e civis. A cidade, localizada no estado de Michoacán, é uma região conhecida por atividades organizadas, o que contribui significativamente para os desafios enfrentados. Além dos incidentes mais graves, Zamora
também lida com situações de desaparecimentos, extorsões e pequenos furtos, tornando-se um dos lugares mais desafiadores para se viver. Esses problemas afetam profundamente a vida diária na cidade. Muitas empresas encerram suas atividades mais cedo, enquanto uma forte presença das forças de segurança é visível nas ruas. Embora várias medidas tenham sido implementadas pelo governo local, incluindo o aumento das forças de segurança e iniciativas de engajamento comunitário, o progresso ainda é limitado. Zamora também enfrenta dificuldades socioeconômicas significativas, com altos índices de pobreza e desemprego agravando a situação. No entanto, a cidade é reconhecida por seu rico patrimônio cultural, como a icônica Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, que continua a ser um símbolo de esperança em meio às adversidades. Número 3. Tijuana, México. Tijuana, México, é um destino popular de passagem para turistas que viajam da Califórnia para o sul. Apesar de ser uma das cidades de crescimento mais rápido no país, Tijuana tem enfrentado desafios relacionados à segurança. O que antes era um destino vibrante para festas, agora tem algumas áreas que exigem mais cautela. Locais públicos e atrações turísticas, embora ainda muito procuradas, podem ser locais onde ocorrem situações indesejadas, como furtos e pequenos incidentes. A cidade tem registrado uma alta taxa de situações problemáticas em comparação com outras regiões, com algumas áreas enfrentando desafios mais intensos. Ainda assim, Tijuana continua sendo um importante centro cultural e econômico, com uma cena artística vibrante, comida de rua deliciosa e uma atmosfera movimentada que atrai muitos visitantes. Sua proximidade com a fronteira a torna crucial para o comércio internacional. Esforços têm sido feitos para revitalizar a cidade, incluindo o aumento das patrulhas policiais em áreas turísticas e a implementação de programas de apoio a jovens em situação de risco. No entanto, os desafios ainda persistem devido a questões de segurança. Tijuana apresenta uma justa posição única entre sua rica cultura e as dificuldades que enfrenta, retratando uma cidade que luta para recuperar sua antiga glória. Número 2. Ciudad Juárez, México. Ciudad Juárez, localizada na fronteira com o Texas, em frente a El Paso, é uma das maiores cidades do México e enfrenta desafios significativos relacionados à segurança. A cidade tem experimentado uma crescente tensão devido a disputas locais envolvendo diferentes facções. Anteriormente, era um destino popular para os residentes de El Paso, conhecido por suas boates, bares e lojas de souvenirs acessíveis. No entanto, o aumento da tensão e da instabilidade afetou o turismo, resultando em um impacto econômico negativo e exacerbando questões sociais. A cidade tem uma taxa de situações problemáticas que exige maior atenção para garantir a segurança de quem a visita. Nos últimos anos, esforços têm sido feitos para melhorar a segurança e a economia local. Diversas iniciativas comunitárias e organizações não governamentais estão trabalhando ativamente para oferecer suporte aos jovens, com o objetivo de afastá-los de caminhos problemáticos. A indústria de manufatura de Ciudad Juárez também continua a ser um importante motor econômico, com muitas fábricas oferecendo emprego para milhares de pessoas. Embora a cidade ainda enfrente desafios, ela mantém uma rica cena cultural, com festivais de música e dança que oferecem um vislumbre de normalidade e conectam os moradores às suas raízes históricas. Número 1. Acapulco, México. Acapulco, uma cidade portuária localizada na costa do Pacífico do México, já foi um destino glamouroso durante as décadas de 1970 e 1980, famoso por seus resorts de luxo, restaurantes e belezas naturais. No entanto, nos últimos 15 anos, a cidade enfrentou desafios significativos relacionados à segurança. Acapulco agora lida com taxas elevadas de crime, incluindo furtos e questões ligadas ao tráfico de substâncias, o que afetou a percepção da cidade como destino turístico. A cidade registrou uma taxa de incidentes graves de 54 por 100 mil pessoas, principalmente devido a disputas locais entre facções. Enquanto algumas áreas mais turísticas permanecem relativamente seguras, explorar outras partes da cidade pode ser arriscado. Apesar disso, a cidade continua a atrair turistas, especialmente aqueles que procuram as áreas mais seguras dos resorts. O governo local e empresários têm investido em medidas de segurança para proteger os visitantes e revitalizar o turismo. A beleza natural de Acapulco, com suas praias deslumbrantes e vida noturna vibrante, ainda é um atrativo significativo. A cidade também tem uma rica herança cultural, com música tradicional, dança e culinária, oferecendo aos turistas uma autêntica experiência mexicana. Para combater a criminalidade,
as autoridades têm aumentado a presença policial e promovido iniciativas comunitárias, além de programas sociais que visam reduzir a pobreza e oferecer alternativas à violência. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like, se inscreva. Valeu!